Saudações, concurseiros brutos, não tão violentos, bem-vindos à primeira temporada Goiflix. Goiflix imperdível, comigo! Professor Norberto é direito penal na veia, meu irmão. Para os que não me conhecem, professor Norberto, estou há mais de 20 anos na área de concurso público, 21 anos. Aliás, diga-se de passagem, ele não gosta que eu fale isso, mas Dr. Cláudio foi meu aluno de curso preparatório para concurso público, isso em idos de 1999, 1999, 2000, o Cláudio foi meu aluno. Para os que não me conhecem, professor Norberto, sou formado em Direito pela Faculdade Mackenzie, turma de 97, advogado criminalista desde o ano de 1998, pós-graduado, especialista em Direito Penal e Direito Processual Penal pela Faculdade de São Francisco, mestre em Direito pela Universidade Metropolitana de Santos e o mais importante de tudo, ex-capitão da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Sou formado pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco, turma de 1988, onde permaneci por 27 longos anos, meu filho, sentando prego em vagabundo. Trau! É professor bruto, é professor não tão violento. Já fui mais violento, agora eu tô meio devagar. Beleza? Então, meu amigo, o negócio é você não perder o foco, o negócio é você não desanimar. A prova da Polícia Civil vai chegar. O aluno sempre fica naquela expectativa. Ah, mas quando será que vai ser a prova? Mas quando será? Foda-se! Foda-se! O concurso de polícia tem sempre, todo ano. Mas você não vai se enganar, porque você está no curso que mais aprova para a Polícia Civil do Estado de São Paulo. Eu estou aqui no GOI, Grupo Orientado de Estudos, desde o ano de 2008, meu chapa! E é com grande satisfação que hoje, como advogado criminalista, ou nas redes sociais, vai lá me seguir, filho, @professor Norberto Florindo. Eu fico muito satisfeito onde eu passo, sou reconhecido por inúmeros papas Charles. Quando eu vou em distrito policial, acompanhar cliente, verificar o inquérito, sempre sou bem recebido, é a consideração, é o agradecimento por este velho homem que ajudou aí um pouquinho. Muitos ingressaram no concurso da Polícia Civil. Então, é com muita satisfação que estamos aqui. Estamos perdendo esses minutos iniciais, eu não digo nem perdendo. Estamos aí agregando a você conhecimento, informação. Capricha, não desanima, faz o seu caderno. Caderno é importante. O GOI fornece para você o material didático, a lei seca, via de regra para o concurso da PC São Paulo. Lei seca resolve a sua parada e nós estamos aqui para interpretar. Nós estamos aqui para decifrar a lei seca e como isso cai nos concursos. Sem contar que, com a nova sistemática do Goiflix, eu recebo constantemente aí dúvidas das aulas, a gente vai respondendo sempre, demora um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas estamos sempre aí em dia com nossas atribuições, o nosso compromisso com a sua aprovação. Beleza? Então, meu filho, já fiz a minha apresentação aqui, pessoal. Nós vamos abordar. É o Goiflix Mega Ultra Blaster atualizado. Professores aqui da equipe GOI totalmente empenhados na sua aprovação, ok? Assim como foi no último concurso da Polícia Civil, nós aqui sintonizados, vamos com tudo, vamos para cima. E nós aqui, neste momento, imbuídos contigo no Código Penal Brasileiro, é direito penal.
é parte geral e nós nos sentimos responsáveis sim pela sua aprovação. Costumo dizer que nós, como professores, somos incumbidos de lhe dar o caminho das pedras para que você consiga obter a sua aprovação nesse concurso da Polícia Civil. Cara, e deixa eu te colocar aqui a par do que está acontecendo. Meu amigo, minha amiga, e por que não dizer meu amigo? Glória a Deus, obrigado por estarmos aqui reunidos nesse momento rumo à rampa da Polícia Civil. O Código Penal Brasileiro, o direito penal, deixa eu começar uma introdução para você, principalmente que está caindo de paraquedas agora, de parachute, de paraglider. Deixa eu te explicar a importância disso daqui. Quando a gente fala em direito penal, o direito penal, ele tem o Código Penal Brasileiro e a legislação especial penal, certo? Aqui nós estamos abordando o Código Penal Brasileiro, ok? Legislação especial penal será abordado por outro professor. E o Código Penal Brasileiro, que faz parte do conteúdo do direito penal, ele é subdividido em duas partes. A parte geral do Código Penal e a parte especial, ok? E eu fico muito satisfeito em explicar a parte geral, por quê? Porque é um conteúdo enxuto. São poucos artigos que você tem para estudar. Quantas questões cai, professor, do Código Penal Brasileiro na prova? Caem 4 questões de Código Penal Brasileiro na prova. Tanto para o concurso de investigador de polícia, quanto para o concurso de escrivão de polícia. Da parte geral, essa que nós vamos estudar, quantas questões caem? 2. E da parte especial, 2 também. 4 questões do Código Penal Brasileiro, 2 da parte geral, 2 da parte especial. Mas com uma diferença, meu amigo. Quantos artigos você tem para estudar da parte geral? Do artigo 1º ao artigo 31 artigos, com mais artigo 69, 70, 71, você tem 34 artigos da parte geral para estudar e caem 2 questões. Quantas questões ou quantos artigos da parte especial? A parte especial são os crimes. Vê se você entende isso. A parte geral são conceitos. A parte especial são os crimes. Quantos artigos da parte especial você tem para estudar? Vou chutar aqui mais ou menos uns 200 artigos da parte especial do Código Penal Brasileiro. E quantas questões caem? 2. Você percebeu 34 artigos, 2 questões, parte geral. Parte especial, 200 artigos, 2 questões. Você percebeu o que, professor? Que a parte geral, quando cai na sua prova, você é obrigado a acertar essas 2 questões. Você é obrigado a acertar essas 2 questões. Você não pode perder essas 2 questões. Por quê? Porque são poucos artigos para você estudar. Você não pode perder essas questões. E essas questões são cópias do artigo de lei que você vai receber aqui do GOI. E nós, com muito orgulho, podemos te afirmar, se você tivesse assistido nossas aulas, seja do GOI Flix, seja presencial aqui no GOI, a aula de sala de aula, não estou nem falando ler o artigo de lei, aula presencial,
você tinha acertado as duas questões que caíram de parte geral no último concurso, tanto da Polícia Civil, prova de investigador, como da prova de escrivão. Então, meu camarada, parte geral você precisa dominar para esse concurso. Primeiro, porque caem duas questões, a mesma quantidade de questões da parte especial. Segundo, que tem pouco artigo para você estudar. Em contrapartida, a parte especial tem muito mais artigo para você estudar e cai a mesma quantidade de questão. Deu para entender? São 4 questões do Código Penal Brasileiro que cai. Deu para entender de uma vez por todas? De 80 questões, 4 são do Código Penal Brasileiro. Deu para você entender? Ou você está naquela ainda que não sabe nem quantas questões caem na prova da Polícia Civil? O quê? Quantas questões caem? Prova, pelo amor de Deus, entendeu? Então, os conhecimentos específicos são 4 questões do Código Penal Brasileiro. E você não pode desperdiçar nenhuma. Porque tem muito aluno aqui no GOI fazendo pela segunda vez, chorando aqui nos corredores. Por quê? Porque ficou por uma questão. Por uma questão não está aqui fazendo a prova oral. Então, não vou mais me delongar com relação a isso, tá bom? Espero ter colocado na sua cabeça a importância de você dominar a parte geral. Mesmo porque a parte geral é uma parte conceitual. E para você entender os crimes, para você entender o homicídio, para você entender a lesão corporal, para você entender o aborto, para você entender o feminicídio, você tem que saber os conceitos da parte geral. O que é um crime doloso, o que é um crime culposo, o que é uma tentativa, o que é uma consumação. Tem que entender tudo isso. Ok? Então a parte geral ela é muito importante para o seu concurso. Então vamos lá. O que cai da parte geral para vocês no concurso? Então aqui estão os assuntos. Os assuntos são, primeiro, aplicação da lei penal, que nós veremos no bloco de hoje. Maravilhoso, maravilhoso esse assunto e que caiu no último concurso. Se eu não me engano, caiu de um total de 10 alternativas, 2 questões, 10 alternativas, 5 alternativas cada. Se eu não me engano, caiu 2 alternativas sobre a aplicação da lei penal, artigos 1º a 12. Muito bom, mesmo porque esse tema aqui, aplicação da lei penal, tem a ver com princípios constitucionais aplicáveis ao direito penal. Que maravilha! Muito bom! Nós vamos ver já já o que vem a ser o tema ou quais assuntos integram o conceito da aplicação da lei penal do artigo 1º ao 12. Também na parte geral, na sequência, nós veremos a chamada teoria do crime, artigos 13 a 25. Esse o mais importante tema do Código Penal Brasileiro. Humildemente é o que eu acredito, tá bom? Então, na minha humilde opinião, teoria do crime é a parte mais importante, porque vai trazer aqueles conceitos, cara, sabe? O que é o crime, quando você age amparado pelas excludentes de antijuridicidade, deixa de ser crime, legítima defesa, estado de necessidade, quando que houve uma tentativa, uma consumação, dolo, culpa, tudo isso nós iremos aprender, ok? Muito bom. Depois, nós vamos falar algo sobre a imputabilidade, artigos 26 a 28. Ei, professor, antes que você me diga, ei, professor, mas esse papo de imputabilidade, me parece, saiu do edital de investigador. Cara,
Esses editais não estão com nada, entendeu? Nós vamos falar sim sobre imputabilidade. Primeiro porque são 3 artigos só. E segundo, olha só como esse pessoal que faz edital come bola, na minha humilde opinião. Como é que se retira o conceito de imputabilidade quando o conceito de crime que está aqui na teoria do crime é fato típico, antijurídico e culpável? E a pessoa, para ser culpável, dentre os seus requisitos, está o P. P de potencial consciência da ilicitude que você vai aprender, E de exigibilidade de conduta diversa que você vai aprender, e de imputabilidade penal. Então, como é que me retiram a imputabilidade penal, que você tem que saber para entender a culpabilidade, que é um requisito do conceito de crime? Como é que me retiram o conceito de imputabilidade penal, se você tem que saber isso para entender o que é crime? Horas, bolas, vai na minha que você vai bem, ok? Todo mundo que está aí na segunda fase, pergunte para eles. Só aqui do GOI, mais de 500 aqui, todos que me procuram, professor, obrigado, arigato, thank you very much, merci beaucoup, obrigado. E eu digo, filho, não agradeça a mim, agradeça a Deus, porque eu sou mero instrumento na mão dele, cara. Se eu pude te ajudar de alguma forma, eu agradeço a Deus. E não há maior satisfação para um professor do que tiver aprovado, meu brother. Então nós vamos falar sobre imputabilidade, sim. Vamos falar sobre o concurso de pessoas, artigos 29 a 31, coautoria e partícipe, e sobre penas que não caiu nada no último concurso, artigos 69 a 71. Vamos falar do crime continuado, vamos falar da situação aqui do concurso formal e concurso material de crimes, tá bom? Então, nesse primeiro momento, o que eu fiz? Uma exposição em 17 minutos de tudo aquilo que nós vamos estudar e de quantas questões caem na sua prova, tá bom? Para você ter uma dimensão do que nós vamos estudar. Beleza? Ok. Então agora que você sabe o que estamos estudando, Código Penal, que faz parte do direito penal. O que do Código Penal? A parte geral. Quais assuntos da parte geral? Aqui estão: aplicação da lei penal, teoria do crime, imputabilidade, concurso de pessoas e penas. Nós vamos iniciar pela aplicação da lei penal, artigos 1º a 12. Muito bom. Eu sempre faço, na parte geral, um roteiro de estudo para facilitar a sua compreensão. A sua compreensão. Nada disso, irmão. Isso aqui é simplesmente uma epifania. Uma epifania porque eu não danço essas músicas do capiroto, irmão. De forma nenhuma. E tudo que eu faço aqui, meu camarade, meu camarão, meu camarada, tem um objetivo só, que é despertar a sua atenção. Acorda! Acorda para a vida e vai estudar. Então, xará, tudo aqui tem um fundo didático pedagógico. Então, o roteiro de estudo é para você não se perder. E o que eu quero? Sempre que você ouvir falar em aplicação na lei penal, falou nesse tema, toque um sino na sua orelha. Se bem que não parece um sino. Tlim, melhorou? Toque um sino na sua orelha.
Porque falou em aplicação da lei penal, você tem que lembrar desses 11 tópicos. E que tópicos são esses? Falou em aplicação da lei penal, item número 1, tem que saber algo sobre o princípio da anterioridade da lei, que já vamos entrar nele já já. Princípio da anterioridade da lei, também chamado de princípio da legalidade, que está aqui, ó, no artigo 1º. Falou em aplicação da lei penal, outro tópico, que é o item número 2, a lei penal no tempo, que é o artigo 2º. Tem que saber essa sequência, para você não se perder, entendeu? Tem que saber. Aplicação da lei penal, opa! 1, anterioridade da lei. Opa! 2, a lei penal no tempo. Opa! E o que significa? Nós vamos saber, vamos falar sobre isso aqui já já também. 3, leis excepcionais e leis temporárias, que estão aonde? Aqui no artigo 3º, ok? Depois veio o item número 4, que por acaso está aqui, ó, no artigo número 4º, o artigo 4º, perdão, tempo do crime. Agora, olha que interessante, cara. Olha a pegadinha do malandro. Cuidado, porque a lei penal no tempo não tem absolutamente nada em a ver com tempo do crime. Você está percebendo? Ó. São mesmas palavras. Tempo, tempo, tempo. O tempo passa, o tempo voa e a poupança, blá, 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 continua. Lololá, né? Mas não tem nada a ver. E eu já vi questão com esse enunciado perguntando sobre isso, ou com o enunciado disso perguntando sobre isso, para enganar o concurseiro. O concurseiro desatento, beleza? Então, nós vamos explicar para você o que significa o tempo do crime, e para que serve, e qual a importância. Depois, agora veja, olha o salto, ó, do artigo 4º, nós vamos para o artigo 6º, falar alguma coisa sobre o lugar do crime. Lugar do crime, certo? Qual a importância disso? E depois, vamos falar algo sobre o princípio da territorialidade. Professor, o senhor pulou do artigo 4º para o artigo 6º. E o artigo 5º está aqui, ó. O artigo 5º está aqui. Por que o senhor pulou do tempo para o lugar do crime, do 4º para o 6º, e depois falou do 5º? Por uma questão puramente pedagógica, para ficar pertinho. O tempo do crime, lugar do crime, que é mais fácil de decorar. Desse jeito você vai ver, tá bom? Não tem problema nenhum. Princípio da territorialidade. Depois, vamos aqui, ó, no artigo 7º, princípio da extraterritorialidade, que para o concurso da Polícia Civil já não é tão importante. Sabe o que eu costumo dizer? Que para o concurso da Polícia Civil, o mais importante, pelo menos investigador, é até aqui, ó, do artigo 1º até o artigo 6º. Para escrivão também é importante? Mas eu agregaria também o número 10, tá bom? Número 10 também agregaria, certo? Mas, a princípio, o mais importante é isso daqui. Pode ser que caia algo daqui? Pode ser, mas já não é tão assim, digamos, esperado, certo? Ok? Então, princípio da extraterritorialidade, vou explicar para vocês, que tem a ver com a possibilidade do Brasil aplicar a sua lei fora do Brasil. Princípio da territorialidade é o Brasil aplicar a lei em solo brasileiro. Extraterritorialidade é o Brasil aplicar a sua lei fora do Brasil. Mas isso é possível? Lógico que é.
Lógico que é. Calma lá que eu vou explicar. Depois, vou falar alguma coisa sobre pena cumprida no estrangeiro, ok? Estamos tendo caso aí, sargento da aeronáutica do Brasil, que cometeu o crime de tráfico de drogas lá na Espanha. Vamos falar sobre isso aí. Você lembra? Sim, o sargento da aeronáutica que desembarcou na Espanha, no avião lá, que foi precursor do então presidente Bolsonaro. O sargento desembarcou lá carregando droga, foi preso lá em solo espanhol, lembra? Pois é, tá lá cumprindo pena de tráfico. Vamos falar de eficácia de sentença estrangeira. Será que Robinho será preso no Brasil por estupro? Será? O que você acha, my brother? O que você acha? Será que a sentença da justiça espanhola vai produzir efeitos no Brasil? Façam suas apostas. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre a contagem de prazos no direito penal, no direito processual penal. Beleza? Aqui na contagem de prazos, eu juntei já 2 artigos, né, do Código Penal, que fala sobre a contagem de prazos e a fração não computável de horas, dias, ok? Para sintetizar. Por isso que aqui na aplicação da lei penal, vai do artigo 1º a 12, e aqui só tem 11 tópicos, porque eu juntei aqui 2 artigos num só, tá bom? Para ficar mais sintético. Depois, quando você for ler os artigos, você vai perceber. E por último, nós vamos conversar alguma coisa sobre o princípio da especificidade. Então, meu camarada, segura a ponta aí, pô, porque aqui é a nossa introdução e nós vamos começar agora, falando sobre a aplicação da lei penal, o princípio da anterioridade. Beleza? É já! Vamos abordar agora o maravilhoso princípio da anterioridade da lei. É isso aí, é o artigo 1º da parte geral e é importante, como nós havíamos preconizado anteriormente. Não esqueça, parte geral é importante. Quantas questões de direito penal do Código Penal brasileiro caíram no último concurso? 4 questões do Código Penal brasileiro, sendo certo que 2 questões vieram daqui, da parte geral. Quantos artigos você tem para estudar da parte geral? 34 artigos para 2 questões. Quantos artigos da parte especial você tem para estudar? Aproximadamente 200 artigos. Para quantas questões? 2 também. Então, cara, vem aqui, vamos estudar essa bagaça, porque isso cai, beleza? Então, com relação ao princípio da anterioridade, que está previsto aonde, professor? Aqui, no artigo 1º do Código Penal brasileiro. O que está escrito ali, professor? Está escrito o quê? Não há crime sem lei anterior que o defina. Por isso que esse anterior dá o nome ao princípio da anterioridade da lei. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. O que significa isso? Que a conduta humana, para ser considerada como crime, tem que ter uma lei anterior dizendo: não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque se a lei não proíbe você de fazê-lo, é sinal que você pode praticar o ato e não será considerado como sendo crime. É óbvio, é isso. Não há crime sem lei anterior que o defina. Gente, lembre-se daquele episódio, para ficar bem claro para vocês, ocorrido aqui em São Paulo, na Avenida Paulista. A mocinha dormitando no banquinho do ônibus, quando um
canalha, teve uma ereção, e ejaculou no pescoço da moça. E a moça acordou, pau, meu talo! E o pessoal agarrou o cara. O que você fez? Ejaculou no pescoço da moça, foi detido pelos populares, tomou uma pá de bolachada na cara, levaram o indivíduo para a delegacia. E a autoridade policial disse: você está preso por ponto de interrogação, porque não havia o crime ainda de importunação sexual. Não havia. Você está preso pelo crime de estupro? Talvez é muita coisa. Você está preso pelo crime de ato obsceno? Talvez seja pouca coisa. Então, eu não sei qual foi o desfecho dessa ocorrência policial, mas veja, à época dos fatos, faltou um tipo penal adequado. Por isso que, posteriormente a esse evento, surgiu a lei tipificando a conduta de importunação sexual, que é um tipo subsidiário ao crime de estupro. Tudo aquilo que configurar a priori algum atentado contra o sexo da pessoa, né, o comportamento ou a dignidade sexual, que não configure estupro, hoje é importunação sexual, mas não tinha. Por quê? É importante se deixar claro o que é crime. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação. E cominação é a previsão, é a estipulação da pena mínima e pena máxima. O juiz não pode aplicar a quantidade que ele quiser. Eu vou te dar 1000 anos de cadeia. Não pode. Hoje, o Código Penal permite, com o advento do pacote anticrime, que o máximo de pena aplicada para alguns delitos seja de 40 anos. É o máximo. O crime, a pena prevista no delito, na lei, é a chamada pena em abstrato. Homicídio simples, de 6 a 20 anos de reclusão. Essa é a pena em abstrato. O juiz, analisando o fato delituoso, vai aplicar em relação ao réu a pena em concreto, analisando circunstâncias atenuantes e agravantes. Beleza? De 6 a 20 tomou 9. Essa é a pena em concreto. Beleza? Então, esse é o princípio da anterioridade da lei. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Está previsto no artigo 1º do Código Penal Brasileiro, mas também está previsto com os mesmos dizeres no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal de 88. Por isso que ele é considerado uma cláusula pétrea, que não pode ser modificada, ok? Porque está previsto na Constituição. Esse princípio da anterioridade da lei também é conhecido como, pela doutrina, princípio da reserva legal. Por quê? Porque a conduta, quando é definida como crime, tem que ser delimitada, tem que ser reservada, no sentido de se restringir aquilo que deve ser considerado como crime, para se proibir interpretação analógica, extensiva, de condutas passíveis de serem incriminadas. Senão, daqui a pouco, qualquer coisa que você fizer é considerado como crime. Ah, está portando droga. Por isso que tem que ter uma lei dizendo o que é droga. Senão, daqui a pouco, tudo que você está portando é droga. Por isso que é importante discriminar o que é droga, beleza? E tem uma portaria SVS 344 de 98 que diz o que é o que não é droga, beleza? Então, reserva legal. Também a chamada de
princípio da legalidade, só que a legalidade do direito penal, porque existem outros princípios da legalidade. Princípio da legalidade do direito penal é esse: não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Existe o princípio da legalidade no direito civil, que diz: ninguém será obrigado a fazer algo, deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Princípio da legalidade do direito civil. Tem o princípio da legalidade do direito administrativo, aquele que obriga o funcionário público a fazer exatamente aquilo que a lei ordena. Então, amanhã, você, como policial civil, se pegar um indivíduo praticando um crime, nem que seja um crime insignificante, você não pode liberar esse cara. Você, policial civil, não tem autonomia para isso. Você pegou o cara lá praticando, por exemplo, um furto de um pãozinho. Ah, mas é um furto famélico, é um furto insignificante, o princípio da insignificância. Você, como policial civil, tem que apresentar a autoridade policial. É ele, a autoridade policial, que vai decidir, entendeu? Você amanhã pegou o cara ali praticando ou portando droga, não é você, policial civil, agente da autoridade, que tem competência para liberar ou não, analisando ali o preceito da insignificância. É a autoridade policial, meu amigo, entendeu? Então é isso. Quando o policial de trânsito vê a ocorrência de uma infração de trânsito, ele não pode deixar de lavrar uma autuação. Isso não é discricionariedade, cara. O princípio da discricionariedade é outra coisa. A autoridade policial, ele pode deixar de instaurar o inquérito se entende que não há crime. Autoridade policial. Isso é princípio de discricionariedade. Quando o policial de trânsito vê a infração penal, a infração de trânsito, e tem que instaurar ou lavrar, melhor dizendo, o auto de infração de trânsito. Isso não é discricionariedade. Isso aí é prevaricação, entendeu? O princípio da legalidade do direito administrativo, ele obriga o servidor público a fazer exatamente aquilo que a lei ordena. Só que foi pergunta que caiu na prova oral da Polícia Civil agora, segunda fase, caiu umas 10 vezes. Candidato, qual a diferença entre o princípio da legalidade do direito penal para o princípio da legalidade do direito civil? Ninguém será obrigado a fazer algo, deixar de fazer algo, senão em virtude de lei, para o princípio da legalidade do direito administrativo, que é aquele princípio que vincula o servidor público a cumprir exatamente o que está previsto em lei. Beleza, muito bom, muito bom. E também o princípio da legalidade é chamado de princípio da taxatividade, porque é taxativo, né? Que não há crime sem lei anterior que o defina. É taxativo, tem que ser assim. É taxativo que todo crime tem que ter uma pena mínima e todo crime tem que ter uma pena máxima. Não pode ter um crime sem que inexista uma pena prevista. Por isso que é. Já aconteceu muitas vezes de aparecer a seguinte pergunta em concurso: do princípio da anterioridade da lei decorrem ao menos 3 outros princípios. Quais? Da legalidade, da reserva legal e da taxatividade. E a última coisa, cara, que podem perguntar para você, porque esgotamos tudo que podia ser questionado acerca do princípio da legalidade. Como pronunciar esse princípio em latim? Nullum crimen, não há crime. Nulla pena, não há pena.
Sine prévia. Se pronuncia prévia, mas se escreve praévia. Legis scripta, porque toda lei no Brasil só tem validade se for escrita. Em outros países existe o chamado direito consuetudinário, direito que se transmite pela via oral, my brother, como é o caso da Inglaterra. No Brasil não, tem que ser tudo escrito. Nullum crimen nulla poena sine previa legis scripta. Então, esse princípio da anterioridade não caiu na última prova agora da Polícia Civil. É uma boa probabilidade, ou há uma boa probabilidade de cair na próxima prova. Ok, meus camaradas, e estamos aí, junto com vocês. É pau no gato. Uau! Até a próxima oportunidade. Vai estudando. Goiflix, imperdível. É nóis. Queiroz, certo? Tchau! Até a próxima oportunidade. Fui!